Nesse vídeo eu vou criar um pôster do Greg e durante o processo eu vou te dar várias dicas para você aproveitar os hypes que aparecem e com isso alcançar mais clientes de design. Além de mostrar técnicas de manipulação avançadas. Ou não, quem sabe. Vamos começar aqui pelo 1080, 1350, vamos fazer ele pequeno, arrasta para cá todas as imagens, vamos começar por essa aqui, que é justamente a que iniciou todo esse alvoroço e que eu espero que tenha dado uma lapada na cara do cara que não soube aproveitar isso, e você sabe de que eu tô falando, né? Obviamente é porque todo mundo odeia o Chris. Além disso, também a gente vai colocar esse cara aqui, que é o da série, coloca esse cara grandão aqui atrás. Também vamos colocar esse cara aqui, que virou fã do nosso país, vamos colocar mais ou menos assim, grandão. Esse aqui, desse lado aqui, ó, se você não entendeu, desse lado aqui a gente coloca a da série e desse lado aqui a gente coloca dele atualmente. Não tem um significado específico, é mais eu quero fazer assim. Se você quiser que eu disponibilize essas imagens aqui para você criar também um pôster mais ou menos parecido com esse, cara, comenta aí que eu deixo lá no Discord, tá? E também tem essa imagem aqui muito engraçada e que, por sinal, ele ficou muito sem jeito de colocar o charuto na boca. Lá ele. Acho que tá legal isso aqui. Tem mais algumas imagens aqui, mas eu não sei. Acho que eu vou usar essas aqui mesmo. Ficou com uma estrutura bem legal. Se liga só, que eu tenho esse cara aqui, cabeçudão, vamos colocar ele bem grande aqui, ó. Esse cara aqui, a gente também pode aumentar um pouco mais para deixar mais ou menos aqui nesse mesmo tamanho aqui, ó. Coloca mais pertinho para ficar legal. Mais ou menos aqui no ponto de ouro, tá vendo, ó? Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse cara aqui, a gente pode inclusive descer um pouquinho mais. Esse cara aqui sobe um pouquinho mais e puxa mais para trás, porque assim nós temos os olhos na mesma direção. E a primeira coisa é simplesmente estrutura, tá? Sempre monta primeiro a estrutura para você saber o que é que você está fazendo. Esse cara a gente pode colocar ele mais pertinho aqui. Qual que é a sacada? Cara, sempre que você vê esses hypes, para um momento para você analisar o que é que aconteceu. E se você parar realmente para pensar, esse foi um cara que aproveitou a oportunidade, diferente do ator que fez o Chris, que ele teve essa mesma oportunidade de gente flodando as imagens dele, os posts dele lá no Instagram, e ele não aproveitou isso, ele simplesmente ficou raivosinho, ficou putinho, porque os caras estavam simplesmente entrando lá e comentando coisa que ele nem sabia, porque o ego tava muito inflado. Tipo, eu tenho trabalhos muito melhores do que o Chris, do que todo mundo odeia o Chris, vocês só falam disso. Mano, vai. Porra, aproveita a porra do hype, mano. Para de ser burro. Isso é uma coisa que você tem que parar para pensar. Como é que você pode usar esses hypes para vender mais o seu design? Uma delas é fazer o que o Burger King fez. Cara, foi genial. Eles fizeram aquela cagada lá com o Kid Bengala, mas eles acertaram em cheio em usar o Greg para fazer isso. Porque realmente eles usaram o Greg, eles não usaram o Vincent Martell, eles usaram o Greg, só usaram o Vincent para falar do preço e aquilo lá foi genial. Aqui, vamos escrever Greg, vamos escrever Greg mesmo, aqui. Na fonte, vamos usar, acho que pode ser essa Acone, acho que essa Acone vai ficar legal. Acho que não, isso aqui tem que ficar por cima, joga isso aqui por cima para você ter o texto aqui e poder cobrir esse recorte, tá? Mas essa Acone não ficou legal não. Acho que essa Akira vai ficar melhor, dá uma legibilidade melhor. E aqui a gente joga aqui embaixo, deixe margem, coloque margem desse jeito aqui, duplique isso aqui, vamos voltar para aquela uma que tava, que era a Humani Bold, e esse cara aqui a gente joga por trás de tudo, grandão, aqui atrás, só como um detalhe. Não precisa aparecer, você não precisa colocar aquele contorninho que você gosta, que você quer colocar, não, isso aqui é só um detalhe. Além disso, esse outro Greg, duplica esse cara e escreve o nome, Vincent Martella. Diminui isso aqui, aumenta, dá para deixar nessa mesma fonte aqui no meio? Dá, mas eu acho que dá pra gente dar um grauzinho mais legal para ela. Daria, mas e se a gente colocar uma fonte manuscrita? Alessandria regular? Ficou legal, mano. Olha só, ficou legal, tipo uma assinatura, tá vendo? Nesses casos, é legal você usar esse tipo de fonte. Não dá pra gente deixar aqui saindo esse ranho do nariz dele. O que você vai fazer? Você vai colocar uma máscara, vai pegar um pincelão e vai simplesmente tirar isso aqui, desse jeito.
Beleza, resolvido o problema. Em termos de cores, a gente trabalha depois. Mas o que você pode fazer simplesmente para aproveitar esses hypes para poder vender? Você pode criar alguma publicação desse tipo, ou você pode falar sobre o assunto, por exemplo, citando o exemplo do Burger King, simplesmente como aproveitar o hype para crescer o seu negócio. Lá ele. Não é isso que eu tô falando. E criar ali um texto, escrever sobre isso para justamente aproveitar. Cara, tem muita opção sobre isso, mas vamos focar aqui no design. Vamos pegar esse cara aqui, que a gente já tem assim, mais ou menos. Pode apagar aqui um pouquinho essa parte. Aqui nesse de baixo também, olha só um segredinho bem legal, tá? Se você segurar o Shift, clicar e arrastar, ele vai criar uma linha reta. Isso aqui é muito legal, tá? E é muito útil também. Então você pode simplesmente segura a tecla Shift, clica e arrasta para poder pincelar numa linha reta. Basicamente é isso. Olha só esse cara aqui. Esse cara aqui a gente também precisa tirar um pouco, né? Precisa dar uma apagadinha aqui. Esse cara também precisa apagar aqui para a gente ter aquele efeito de divisão. Olha só. Beleza, já temos aqui uma estrutura. Vamos separar uma paleta de cores ou vamos colocar um fundo primeiro? Vamos colocar um fundo primeiro, que esse cara aqui tem que ser alegre. Talvez num amarelo, né? Um amarelo, um laranja. Até esse bege com esse vermelho ficou legal, né? Mas não é bem o que eu tô imaginando. Talvez um amarelo vai ficar mais legal. Vamos deixar assim, depois a gente vê. Eu vou usar essa daqui, porque já tá um tom bem legal de amarelo. Não sei se eu vou usar o amarelo, mas vamos ver. Ah, nossa, que merda que tá ficando. Olha só essas cores, que cores horrorosas. Calma, Juninho. Não tá pronto ainda. Relaxa aí, mano. Fica tranquilepa. A gente também pode usar um azul, né? Vamos ver como é que vai ficar o azul? Ah, o azul não ficou legal, não. Não ficou legal o azul. De nenhuma forma. Mesmo mais apagadinho, mais claro. Não. Amarelo fica muito mais legal. Apesar de que o azul, ele dá um pouco mais de destaque para ele, né? E se a gente trabalhasse com cores mais escuras? Para fazer isso aqui brilhar? Pode ficar interessante, né? E aí a gente consegue trabalhar com azul. Vamos fazer esse teste. Olha só que legal que ficou esse azul com vermelho também. Esse cara aqui, ó, a gente pode inclusive deixar no branco mesmo. Olha só como já mudou as cores. Inclusive a gente vai poder usar isso aqui depois, talvez desse jeito. Depois a gente vê isso aqui. Vamos criar agora os flares. Cria uma elipse bem grande. Vamos colocar isso aqui por cima para ver o que está acontecendo. Filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object, aumenta bastante esse brilho aqui, joga isso aqui por trás, vamos colocar isso aqui por trás desse cara aqui, central, desse jeito, muda o modo de mesclagem para Screen, duplica, pode jogar por trás dos outros caras, olha só, esse aqui atrás da camisa do Brasil, pode colocar aqui, duplica isso atrás desse cara aqui, pode aumentar porque ele é grandão, desse jeito aqui. Olha só que agora já começou a ficar muito brilhante, então você tem que diminuir, tomar cuidado, porque um vai começar a somar com o outro. O brilho desse branco vai somar com o brilho desse branco e aí vai começar a tirar o foco dessa imagem aqui. Então cuidado para não exagerar. Esse cara pode até diminuir um pouco mais, bacaninha. Duplica, joga isso aqui para trás desse cara, duplica e joga para trás desse cara. Pronto, assim a gente vai ter brilho em todas as partes, chamando atenção para todas as imagens. Precisa? Não precisa, depende daquilo que você quer transmitir. Ajusta até ficar legal isso aqui, tá? Mais ou menos assim, ó. Um Ctrl T, pode diminuir um pouquinho para ficar no detalhe, tá vendo? Tirar um pouco daquele brilho externo que tem ali, ó. Beleza, já temos brilho. Você precisa fazer o quê? Você precisa controlar o tom de pele para parecer que tá todo mundo no mesmo lugar. Tá vendo que esse cara aqui tá rosado com azul, esse cara tá amarelão, esse aqui também, esse aqui tá mais escuro, esse aqui tá clarão. Tem que ajustar isso aqui, cada um deles. Vamos deixar aparecendo qual? O do meio, é o ponto central aqui. Olha só, exatamente no ponto central, tá vendo? Dois caras em cima, dois caras embaixo e um cara central. Inclusive, esse cara aqui a gente pode subir mais, sem medo. E aqui a gente dá uma pintada para tirar um pouco daquele corte esquisito que tá ali, ó. Beleza, mais ou menos aqui. Com esse cara selecionado, vem filtro, Camera Raw Filter. E aqui, o que você vai fazer? Você vai controlar. Pode tirar um pouco da exposição, tira um pouco dos highlights, pode dar um toquinho de contraste. No color, dá uma amareladinha bem de leve e basicamente tá ok. Olha só que agora nós temos mais interessante, tá vendo? Tá mais parecido. Esse cara aqui tá escuro,
filtro, câmera raw, precisamos dar um toquinho amareladinho, dá um toquinho de contraste, aumenta um pouquinho a exposição, pode até aumentar um pouco mais o contraste para ficar mais legal isso aqui. Nem sempre você vai acertar na primeira vez, às vezes você vai ter que dar uma corrigida, vai ter que voltar, vai ter que editar, enfim. Olha esse cara aqui como é que ele tá amarelão. Filtro, câmera raw filter, aumenta um toquinho de contraste, aqui em color a gente vai ter que tirar um pouco desse amarelão, tá muito amarelo, pode até dar um toquinho de rosa aqui, de roxo, para ficar melhor. E esse cara aqui, eu acho que vai ser o que vai dar mais trabalho. Por quê? Ele tá azulão, é uma foto externa isso, então você vai ter que dar uma caprichada aqui, dá um toquinho de verde para ver se dá uma quebrada naquele azul, aumenta aqui um galãozinho de exposição, um toque de contraste, tira um pouquinho de shadows e vamos ver como é que ficou. Melhorou, mas não tá tão bom assim, mas melhorou, mas já tá melhor. No fundo, a gente pega esse cara, duplica para ter um gradientão lá, um brilhão total no fundo, mais ou menos aqui, muito grande, diminui mais ou menos aqui, pode aumentar um pouquinho mais, muda o modo de mesclagem para overlay, duplica para a gente ter um brilho bem bonito lá atrás, tá vendo que ele tá aumentando? É aquele brilho lá que a gente quer, beleza. Mas eu também quero usar esse cara aqui. O que a gente pode fazer? Ctrl U, tira toda a cor, Ctrl L, a gente aumenta aqui, ó, para acentuar os brancos e os pretos, para dar uma divisão mais legal para isso, tá vendo que o branco fica mais distante do preto? E aqui a gente muda o modo de mesclagem, ou para o Multiply, que agora sim tá vendo que a gente tem um detalhezinho ali sutil, ou no Overlay, que ficou até mais legal, esse cara aqui, ó, Overlay. Filtro, Blur, Gaussian Blur, deixa isso mais ou menos no detalhe, tá vendo que agora ele deu só um detalhezinho, não fica aquela coisa grosseira? É isso aqui. Cara, que bonito isso aqui, velho. Olha que azulão bonito que ficou atrás, velho. Gostei demais desse azulão. Mas esse texto vai ficar no vermelho? Ou a gente pode usar um outro tom? Talvez um amarelo? Ou talvez uma textura? Não, o amarelo ficou feio. O verde também não. O azul mais claro fica tudo muito frio. Roxo não combina. Eu acho que vai ser esse tom de vermelho mesmo. Tá bem bonito. Além disso, entra lá no Adobe Stock, pesquisa por bokeh para você encontrar alguma textura desse estilo aqui, ó. Aqui você vai jogar lá embaixo, mudar o modo de mesclagem disso para Screen, pode jogar isso aqui por trás do texto, deixa ele na frente das imagens, porque daí a gente apaga essas coisas aqui, mas deixa ele mais ou menos aqui. Se você quiser, dá um Ctrl U e muda a cor disso. Pode mudar isso aqui para o próprio azul, para ele dar um detalhezinho, ou, se você quiser, pode usar o tom de vermelho para ficar no tom das cores também. Beleza, é isso. Adiciona uma máscara e nessa máscara você vai pintar no rosto, porque não pode ter esses detalhes nos rostos, só em volta dos rostos. Pincela aqui para tirar essa divisão esquisitona. Vamos só duplicar aqui, vamos fazer um teste. Mudar esse aqui para Color Dodge, porque agora esse detalhe ficou legal. Ctrl T, flipa na vertical. Esse cara aqui ele vai ficar na parte de cima, só que por trás. E esse outro fica na parte de baixo. Ficou bem sujo isso aqui, bem sujo mesmo. Se a gente tirar o de baixo, deixar só o de cima, ou o de baixo a gente pode só tirar um pouco da opacidade. Talvez aqui, ou só muda aqui para o Color Dodge também. Gostei, ficou legal. Só fazer o seguinte, ó, jogar um desse lado, duplica e joga para o outro lado também. Mesma coisa, adiciona uma máscara, pinta no rosto, não pode aparecer, pinta nas laterais, tira as divisões, aqui também, pinta no rosto, tira a divisão daqui e daqui, e agora sim nós temos esses dois brilhos bem legais. Não sei se eu vou deixar isso aqui, tá? Eu tô achando que tá carregando demais, então já a gente vê, já sei, é só a gente puxar um pouquinho para baixo. Agora ficou maroto isso aqui, hein? Para a gente chamar a atenção para as imagens e para o texto de baixo, esse greg de trás a gente vai mudar para o mesmo tom de azul, só que um tom de azul que fique bonito lá atrás, mudando aqui o modo de mesclagem talvez para um overlay, porque é só um detalhe, tá? Isso aqui não é para aparecer, não é para a pessoa saber o que está escrito ali, ela vai saber que está escrito atrás, mas não é esse o nosso intuito. Não tem problema a gente esticar. Adiciona um blur,
Gaussian Blur também, só que mais sutil, para ficar só com as bordinhas ali mais desfocadas, talvez uns 4, perfeito. Agora, o que a gente pode fazer aqui para dar um aspecto bem legal? Talvez você entenda, talvez não. É dar aquele aspecto de gradiente no estilo paisagem, que vai ficando bem mais claro conforme vai ficando mais longe. Esse cara aqui, a gente pega esse azulão, duplica aqui por cima e joga dessa forma, só que aqui a gente vai mudar para um tom de azul mais ou menos assim, e aqui a gente muda para color desse jeito e opacidade para 50%. Duplica isso por cima daqui do cara do Brasil e aqui vai ser menos, pode ser aqui uns 20%. Tá ficando bem legal isso aqui, ó. Vou até jogar isso aqui um pouquinho para baixo, porque ali em cima eu quero colocar um balãozinho desse jeito aqui, que eu não sei se eu vou deixar, mas talvez eu deixe, talvez não. Vamos deixar aqui mais ou menos desse jeito, com um textinho simples. Todo mundo adora o Greg. Pode ser no vermelho. E a fonte se chama Cooper, que é a mesma fonte ou uma fonte muito parecida da série, que foi escrita o título da série, que é pequenininho mesmo, só no cantinho, que eu não sei se eu vou deixar, mas deixa aí por enquanto. No caso dos da frente, a gente também coloca aquele azul. Esse aqui a gente joga para cima desse cara aqui e esse aqui a gente joga por cima desse cara aqui, entendeu? A gente cria esse fluxo assim, dando um destaque maior para o centro. No caso do texto, a gente pode simplesmente aqui adicionar uma nova camada em Clipping Mask, pega um pincelão, dá umas pinceladas aqui bem de leve, ó, nos cantinhos, para dar uma profundidade mais interessante, mais ou menos assim, e muda o modo de mesclagem disso aqui para Multiply. Esse texto aqui pode rotacionar um pouco, como é uma espécie de assinatura, pode ficar na diagonal. Aqui em cima do Greg, coloca uma textura, pode ser qualquer textura que você quiser, modo de mesclagem, Multiply, opacidade em 70%. Agora, só para a gente dar uma melhorada no aspecto dessas imagens, você vai clicar aqui 2 vezes para adicionar um Layer Style, você vai colocar um Inner Shadow, esse Inner Shadow vai ser no branco, pode colocar a opacidade no máximo para você ver o que está acontecendo. Pode jogar isso aqui ou no overlay ou no screen. Eu vou colocar no overlay que ficou com um aspecto mais interessante. E o size, não exagera para não ficar grosseiro, tá? Se você quiser, pode duplicar. Um deles você deixa menorzinho para ficar só o contorninho e o outro para dar um aspecto mais legal. Beleza, ficou legal aqui. Segura a tecla Alt, clica e arrasta sobre o outro. Mesma coisa, clica e arrasta sobre o outro. Mais uma vez, clica e arrasta sobre o outro. E por fim, lá em cima também. Olha só que a gente deu aquele aspecto de luz passando. Esse aqui é o ponto. Além disso, dá pra gente só dar mais um detalhezinho aqui no fundo, colocar algumas cenas, algo desse tipo, ou embaixo ou em cima, tanto faz. Você pode colocar onde você quiser isso aqui, ó. Vamos jogar, por exemplo, aqui, porque ele tá olhando para o texto. Muda o modo de mesclagem para Overlay, Ctrl T, pode aumentar esse cara, porque ele é detalhe, então não tem problema. Ctrl U, tira toda a saturação para não ter nenhuma influência de cores ali. Adiciona uma máscara e apaga as divisões. Deixa isso só no detalhe dessa forma. Vamos pegar mais algumas imagens aqui. Essa daqui tá bem legal. Pode ficar inclusive nesse ponto aqui mesmo. Mesma coisa, Overlay, Ctrl U, tira toda a saturação, adiciona uma máscara e tira todas as divisões aqui para deixar no detalhe. Olha só como tá ficando. Apaga bem todas as laterais aqui que você não quer que apareça, tá? Vamos só colocar mais uma para aparecer lá em cima, que pode ser essa daqui, com ele nessa parte aqui. Beleza. Ctrl U, modo de mesclagem, Overlay. Esse cara aqui nem apareceu, ó. Caramba. Ctrl L. Vamos dar uma caprichada aqui nos brancos. Nem apareceu, mas o que importa é a textura. Pode ficar lá daquele lado. Dá para colocar mais um aqui desse lado, só para a gente deixar totalmente preenchido, que pode ser essa daqui do Bad Greg. Mesma coisa, Ctrl U, tira a saturação, modo de mesclagem em Overlay, máscara e tira todo o excesso. Pode até inclusive tirar a opacidade aqui para uns 70% e os outros também, porque assim
o foco fica todo ali na parte central. Dependendo, até esse greg aqui, ó, a gente pode tirar. Apesar de que eu gostei dele, ele deu um aspecto mais interessante. O que você acha? Deixa ou tira? Dá pra gente trabalhar mais alguns detalhes aqui, mas para não deixar esse vídeo muito longo, tá pronto. O que falta só pra gente poder finalizar de fato? Pós-produção. E aí eu vou trabalhar mais alguns detalhezinhos aqui, talvez, e depois eu posto lá no meu Instagram. Se você não me segue, link tá aqui na descrição. Ctrl Alt Shift E, converte em Smart Object, filtro, Camera Raw, Filter. Aqui nós adicionamos um toquinho de contraste no geral. Se quiser também pode tirar um toquinho aqui das sombras para dar um pouco mais de brilho. Em Color você pode ou esquentar ou esfriar. Fica a seu critério. Dá um toquinho de Vibrance aqui. Em Effects a gente vai dar um toque de Clarity e 10 de Grain, que assim a gente vai ter um ruidinho mais interessante. Pode até ser um pouquinho mais. E tá praticamente pronto. Dá para fazer mais coisas, dá para ajustar mais alguns detalhes aqui nesses cabelos, aqui nesse recorte que tá mal feito, enfim. Me fala aí o que você achou desse pôster. E clica aqui para ver mais tutoriais como esse. Deixa um like e manda esse vídeo pro carinha que mora logo ali. Te vejo do outro lado do portal.